Você já parou para pensar o que realmente significa ser um profeta? Porque nos dias de hoje, quando alguém diz profeta, a gente já imagina alguém que consegue ver o futuro, na pegada de As Visões da Raven. Mas e se eu dissesse para vocês que isso é só uma parte e talvez nem seja a parte mais importante da história? Na Bíblia, o profeta ele não começa com o futuro, mas ele começa com Deus. Vem comigo! Fala galerinha do canal, Denilson aqui trazendo você para mais um vídeo. Já curte, comenta e compartilha que eu sei que você vai gostar desse. O que é um profeta na Bíblia? Na Bíblia hebraica, os livros eles estão dispostos de uma forma diferente. Existe basicamente uma divisão em 3 grupos: lei, profetas e escritos. Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles não são chamados apenas de livros históricos, são chamados de profetas anteriores. Ou seja, as histórias contidas nesses livros também são proféticas. Porque Deus ele não só prevê o que vai acontecer no futuro, mas ele também interpreta o que está acontecendo no presente. E aí até você pode me perguntar, mas Denilson, será que são profetas mesmo ou são apenas videntes? Na Bíblia temos 3 palavras que vão definir um profeta. Roê, que é vidente, Rosê, que é vidente, e Nabi, que é profeta. As 3 vão apontar para uma função igualitária, os 3 querem dizer profeta, os 3 estão ali para um ponto de vidente, mas com algumas pequenas nuances diferentes. O Nabi ele está muito mais chegado ao contexto de profeta. O vidente ele enxerga, o profeta ele vai proclamar. Em Deuteronômio 18 vai dizer: quando o profeta falar e isso não acontecer, ele não é um profeta. Não foi o Senhor que falou. Ou seja, o verdadeiro profeta, ele não fala de si mesmo, mas ele só fala o que Deus falou. E isso não é adivinhação, existe uma diferença essencial, onde profecia não é a mesma coisa que adivinhação. A adivinhação, ela não tem uma fonte clara, não tem uma origem clara primária. Já a profecia, a gente tem certeza que a origem é divina, onde a palavra veio exatamente de Deus. Não vemos o profeta entrando em transe, perdendo a consciência ou tendo qualquer tipo de devaneios. Não, ele está totalmente com os pés no chão, mas com os olhos e os corações fincados em Deus, enxergando os mistérios que Deus havia de revelar. E essa é uma grande questão, porque quando olhamos para o Antigo Testamento e vemos os profetas, olhamos que eles enxergam o passado, interpretam o presente e olham para o futuro, que é onde Deus os mostra. Então toda profecia vai estar baseada no que está também acontecendo naquele momento, do profeta em que ele está na terra e de tudo que já aconteceu anteriormente à vinda desse profeta. Então é bem mais complexo do que simplesmente eis que te digo. E quando isso tudo acontece, a gente tem um título para esse profeta, que é homem de Deus. A Bíblia ela dá uma titularidade a esses profetas que trazem uma palavra de Deus. Ish Ha Elohim. Esse título não era um título que o próprio profeta se reconhecia como. As pessoas entregavam esse título ao profeta. As pessoas olhavam para o profeta e falavam: Ish Ha Elohim, ele é um homem de Deus. Podemos observar isso em 1 Reis, onde diz: eis que vejo agora que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vindo da sua boca é verdadeira. Ou seja, o profeta não está provando quem ele é com palavras, não, ele prova com a verdade e com atitudes. Não é como se o profeta precisasse se provar, as pessoas reconhecem isso nele. Homem de Deus, Ish Ha Elohim. Aqui o ato de ser profeta basicamente se resume em 2 grandes atividades: proclamar e prever. Predizer, e a ordem importa. Primeiro, sempre proclamar. A questão é que o profeta ele é a voz de alguém maior. Podemos ver isso no exemplo de Moisés, onde Deus ele faz com que Arão seja a boca de Moisés. Assim, é um exemplo de como os profetas eram a boca de Deus. O profeta ele é a boca de alguém maior, ele é a mensagem de alguém maior. Então o profeta ele proclama a palavra de alguém maior. O profeta apenas transmite a mensagem de outra pessoa. E quem foram esses profetas na história da antiguidade? Os profetas literários são divididos por períodos proféticos. No 8º século temos Amós, Oséias, Isaías. 7º e 6º século temos Jeremias, Ezequiel.
Pós-exílio, temos Zacarias, Ageu, e todos eles têm algo em comum. Eles não falavam o que o povo queria escutar. Ele falava o que Deus queria transmitir para o seu povo, mesmo a mensagem sendo dura, mesmo a mensagem sendo contra a vontade da galera. Tínhamos outros profetas que falavam o que o povo queria dizer, mas vemos que o profeta verdadeiro, o Nabi verdadeiro, o homem de Deus, Ishai Elohim, ele falava apenas o que Deus queria transmitir ao seu povo. Então vemos que ser profeta não é sobre status, não é sobre dons, não é sobre fama, não é sobre aplausos, não é sobre uma roupa diferente, não é sobre um status diferente, é sobre fidelidade à palavra de Deus e ao Deus que nós servimos. É sobre, acima de tudo, ouvir Deus e falar o que Ele quer, mesmo que seja duro, mesmo que fira o nosso coração, ter coragem para levar e proclamar a palavra. E aqui está a verdade que muda tudo. Nem todo mundo é profeta no sentido bíblico, mas fomos chamados para carregar a verdade da palavra de Deus e proclamar ela para todos os povos, línguas e nações. Chamados para viver a verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque no fim de tudo isso, Deus ainda fala. A questão é, estamos ouvindo? Esse foi o vídeo de hoje, galerinha, da nossa série de profetas. Estamos com uma série onde vamos explicar um pouquinho sobre cada um dos profetas e como eles foram na Bíblia Sagrada, Antigo Testamento. Vem comigo, se aventurar, curte, comenta, compartilha, deixe sugestões, envie para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Vem comigo, fiquem com Deus e até a próxima!